Olá, minhas feltrinas, meus feltrinos, meus feltrínicos, meus queridos inscritos nesse canal e vocês que estão vindo aqui pela primeira vez. Esse aqui é um canal de jornalismo e entretenimento, um canal independente. Meu nome é Ricardo Feltrin, eu sou jornalista há mais de 3 décadas. Se você gostar desse conteúdo, não esqueça nunca de deixar o seu polegarzinho para cima e se inscrever para educar os robozinhos do YouTube, eles saber que você gosta desse canal e que confia nele. E eu queria agradecer muito pela enorme confiança que eu tenho recebido aqui de todos vocês, 99%. Muito obrigado. Vamos continuar no bendito caso Melling, mas hoje eu não quero falar sobre o Márcio Melling. Eu quero mandar uma mensagem pública aqui no meu canal para as feministas e sobre o feminismo. Imagino que já deve ter alguém aí do outro lado falando, pronto, lá vem o macho falar de feminismo, vamos ver o que ele vai falar. Tá bom, então vamos ver o que eu vou falar, porque o canal é meu. Bom, a minha história como ser humano, eu já falei alguns detalhes em alguns lugares, mas nunca revelei a maioria das coisas pessoais. Eu cresci num ambiente absolutamente racista, misógino, machista. Eu nasci numa família absolutamente disfuncional, em que eu vi abusos, eu presenciei abusos, sofri abusos dentro desse ambiente. E era um abuso coletivo, sabe, de homens, mulheres, vizinhos, vizinhas, era um negócio meio... Mas principalmente a família era muito disfuncional. E quando eu era criança, meu primeiro contato com o machismo que eu me lembro, que era uma coisa que me horrorizava, eu era criança. Meu pai ainda tinha um Chevrolet Bel Air, eu devia ter 5 anos, no máximo, 6 talvez. E todo domingo à noite, veja bem, o que eu vou contar aqui, eu não estou cancelando meu pai. Eu estou só revelando uma coisa para vocês porque é a nossa história. Eu não vou julgar meu pai com os olhos de hoje sobre o passado. Eu estou falando de 1969. Então, eu continuo amando e vou amar meu pai pro resto da vida. Mas fez parte da minha vida. Então, todo domingo à noite, o meu pai me colocava nesse carro no banco de trás. Eu contei isso para uma atriz que se tornou muito, muito querida na minha vida. Ele botava no banco de trás e ele ia para a porta de uma igreja Testemunhas de Jeová. Nessa porta, ele ficava lá comigo no banco de trás. Quando saía o culto, aquele monte de mulher, né, cabelo preso, saia longa, ele oferecia carona para elas. E muitas aceitavam. E ia umas 3, 4 na frente, umas 3, 4 para trás. Então imagina aquele monte de estranha esmagando um moleque atrás, uma criança. E eu lembro que meu pai fingia que escorregava a mão do câmbio e passava a mão nas mulheres. Ia deixando e aquela cara de... Eu ficava absolutamente horrorizado com isso. Eu não vou dizer que meu pai estava abusando delas, porque elas continuavam fazendo aquilo e ficavam rindo, e algumas seguravam até a mão dele. Mas isso, de qualquer forma, me deixou horrorizado com isso. Então a família disfuncional, por causa dessa família, desse ambiente horroroso que eu cresci, e que eu não vou mal dizer, é por causa desse ambiente que eu interrompi gerações e gerações, linhagens e linhagens dos Feltrins e dos da Silva, misóginos, machistas. Eu consegui interromper e passar adiante, né? Eu tenho certeza que o meu filho acabou com isso. Eu acabei, passei para o meu filho e ele também vai conseguir acabar isso. Então, sem eu saber, eu acabei, sem saber essa palavra existir, eu acabei me tornando um feminista. Então, a minha história como jornalista, eu já contei isso uma vez, eu era cercado de mulheres em cima e embaixo. Minhas mulheres eram chefes, minhas repórteres eram chefes. Eu cheguei a ter na redação da Folha.com 70% de mulheres. A maioria absoluta dos meus editores eram mulheres. Meus subeditores eram mulheres, meus editores adjuntos eram mulheres. Que
muito melhor trabalhar com mulher. A mulher é mais focada, ela é mais empenhada no que ela faz, ela é menos insidiosa, elas se dão bem entre si, a maioria dentro de uma redação, sem falar que escrevem, desculpa, muito melhor que homens, né? Principalmente jornalismo e literatura também. Então demorou, quando eu vejo esse movimento Me Too surgindo e outros, e essa bandeira do feminismo de verdade crescendo, eu sempre apoiei, sempre vou apoiar. Podem olhar minha história como jornalismo, eu já disse isso. Eu sempre fiquei do lado mais fraco da corda. Das pessoas que sofriam de homofobia, da misoginia, da transfobia. Eu sempre fiquei desse lado. Gordofobia lá da igreja do pastor. Então, quando essa voz se ergue, eu penso assim, é a primeira vez em séculos que as mulheres conseguem erguer a voz desse jeito. De todas as culturas que eu estudei ou que eu visitei, né, eu só conheci uma, pré-colombiana, que as mulheres tinham o mesmo poder e o mesmo peso dentro da sociedade do que os homens, mas era uma pequena comunidade do interior do México, hoje é o México, né? Era pré-colombiana e era uma comunidade de xamãs. Então, nessa comunidade, as mulheres tinham tanto poder quanto o homem. O resto, nunca mais aconteceu isso. Então demorou milênios para vocês poderem falar, e esse movimento verdadeiramente feminista, que é comandado, que a maioria absoluta é feminista e justa, esse movimento deu coragem para milhões de vocês erguerem a voz, denunciarem o assédio, o abuso, o desrespeito, a violência. Infelizmente, cada vez mais isso está crescendo na parte de violência, mas eu acho que todo esse caso do Márcio Smelling serviu para criar um choque, né, dentro da sociedade. Eu até conversei com uma grande amiga ontem e eu estava explicando que uma advogada, uma psicanalista advogada, ela veio me falar que agora dentro das grandes empresas, nenhum executivo fica dentro de uma sala fechada com uma mulher, com uma funcionária. Nenhum. Ela já trabalhou com banco, já trabalhou com empresa química, não fica mais. E ela mesmo educa essas empresas a fazer isso. Sempre com uma pessoa a mais por perto ou dentro da sala. Então veja como está crescendo o movimento feminista. Eu também contei para essa minha amiga que eu fui comprar um fone de ouvido, essa porcaria aqui não funciona, outro dia numa lojinha, e na baia do lado da que eu estava comprando, ali na Avenida Paulista, tinha dois moleques assim de lá, 20 anos, um numa baia e um na outra. E eles estavam falando sobre até onde você pode elogiar uma mulher. Veja isso, uma garota. Quando que o elogio passa a ser desrespeito ou assédio? Quem diria que isso acontecer com moleques de 20 anos? Então acho que tudo isso que está acontecendo hoje, que vocês estão lutando, já está melhorando a sociedade. Toda feminista, consciente, toda mulher, todo homem que apoia a luta de vocês de maneira correta e justa, que não é extremista, todos vocês já estão melhorando a sociedade. Eu estou vendo à minha volta, isso está acontecendo o tempo inteiro. Você não vê mais homens, sabe? Quantos anos vocês estavam sentada na cadeira no seu trabalho e aparecia o chefe para massagear as tuas costas, segurar a tua mão toda hora. Cara, isso deve ter sido intragável e eu sempre vou estar do lado de vocês contra isso. Só que todo movimento da sociedade, seja qual for, político, social, filantrópico, sempre carrega com si uma parcela extremista, radical, totalitária. Isso é natural do ser humano, é natural também das entidades, dessas lutas todas, né? Você vê, a Revolução Francesa começou com uma coisa nobre, absurdamente nobre, de justiça, e terminou com passando guilhotina em todo mundo, cortando a cabeça de todo mundo. Então, eu só tenho medo que o extremismo dentro do feminismo acaba estragando a luta de vocês próprios, de nós próprios, como está já acontecendo visivelmente nesse caso do Márcio Smelling.
cada vez que eu entro aqui na minha mensagem, no meu site, ou aqui nos posts, ou recebo até por e-mail ou WhatsApp, porque muitas mulheres, mesmo feministas, elas estão apavoradas, né? Tem muita dificuldade em falar o que elas acham desse caso, de afirmar a injustiça. Eu acho que vocês já são corajosas só de me escrever, sabe? Só de dar esse apoio, sabe? Eu tenho aqui atriz, produtora, juíza, promotora, que estão me escrevendo todos os dias, ex-namoradas, amigas, vizinhas. Já aconteceu umas 3, 4 vezes na rua, da pessoa lembrar de mim, reconhecer por causa desse canal e vir, sabe, falar, poxa, que legal você está fazendo isso. Então tem um monte de feministas de verdade que elas estão lutando pelo gênero, pela sociedade, mas elas ainda assim escrevem para mim e falam, eu quero a verdade, não narrativa. Eu quero provas e não mentiras. E é isso que eu estou mostrando aqui ao longo do tempo. Quando eu reativei esse canal aqui, esse canal eu abri em 2008 e só em 2022 eu reativei ele de fato. Quando eu abri esse canal eu tinha 66% de homens e 34% de mulheres. Deixa eu ver aqui quanto. Hoje são 52% de mulheres e 47%, 52, 48% de homens. Então olha a mudança que aconteceu desse público que está aqui assistindo. E pelas mensagens que eu tenho lido, os posts aqui, eu vejo que tem uma maioria esmagadora das mulheres já compreendeu que você ser feminista de verdade não significa você ser uma pessoa injusta, você ser uma pessoa totalitária, querer impor a sua verdade, porque isso é coisa de religião. Então tem uma parte do feminismo, como eu já falei com um cineasta grande amigo meu, parte desse feminismo já se tornou uma seita, ele age como seita. E eu tenho medo que essas pessoas, o que eu receio, pelo que eu estou sofrendo aqui dessas pessoas, que elas também vão acabar estragando a luta de vocês. Esse apoio, esse crescimento do meu público aqui não foi do dia para a noite, né? Foi cada prova que mostrava, cada mensagem que eu exibia, cada foto, cada áudio. Mais e mais mulheres foram percebendo que esse caso da denúncia contra o Márcio Smelling estava cheio de mentiras. Se tivesse uma mentira só, já deveria ter parado esse caso, né? Mas com tantas mentiras, eu acho ainda mais absurdo que ele ainda esteja aberto e correndo um risco sério, real, de ser transformado em réu. Eu acredito nas autoridades, acredito na polícia, que eu fui repórter policial, acredito no Ministério Público, porque eu cobri a administração pública, fiz muita denúncia e acredito principalmente ainda em pessoas dentro da justiça, em autoridades, magistrados que estão dentro da justiça. Então, diante de tudo que foi mostrado aqui, eu não tenho a menor dúvida, né, que ele é inocente. Eu só não tenho certeza se essa militância agressiva que está agindo nos bastidores de forma repetícia em Brasília não acaba conseguindo botar um inocente aí como condenado. Então, esse espaço aqui eu abri justamente porque ele é uma pessoa que está sendo massacrada por essas mulheres, alguns amigos delas e principalmente pela imprensa. Mas da imprensa eu vou falar outro dia, certo? Bom, eu já falei aqui, acho que tudo que eu queria falar. Essas pessoas que entram aqui e falam que não vale nada as provas, que é o que vale a palavra delas, né? Que ficam fazendo reportagens ou entrevistas com trilha sonora e direção de cena. Tem mais uma fêmea aqui, né? Minha gata Isabelita. Essas entrevistas, né? Elas são feitas para impactar vocês mesmo. Se vocês tocarem apenas de que tem ali uma direção de cena e que aquilo é quase um documentário sem nenhuma... O que você vai destruir aí, minha filha? Se vocês notarem que não tem... Como isso é armado, né? E são atrizes, né? Mas enfim, eu não sou ator, eu estou aqui com provas materiais. Eu quero dizer que sempre o movimento feminista e as feministas vão ter espaço nesse canal para qualquer coisa que precisarem.
Mas eu sempre vou combater mentiras, não interessa de qual luta, qual parcela da sociedade. A gente tem que defender a luta, tem que defender uma causa do lado de vocês, mas jamais aceitar a mentira. Para encerrar esse vídeo, eu falei uma palavra ontem, como vocês podem ver, eu faço esses vídeos aqui praticamente de improviso, não tem nenhum corte, como se diz no cinema, um plano sequência. E às vezes esse caso está me abalando muito e eu cometo erros. Ontem eu falei uma palavra sobre o feminismo que eu não devia ter falado, porque vocês, feministas de verdade, não merecem. E é uma palavra que foi, sabe, criada por pessoas horríveis. Então eu peço desculpa, eu cortei do vídeo anterior. Eventualmente eu vou cometer outros erros aqui, porque eu não corto, eu falo tudo de uma vez. Então eu quero sempre reparar, sempre que eu cometer um erro, assim como eu cometi com o Márcio Smelling, eu vou vir aqui reparar e me desculpar com vocês. E falar que eu estou do lado do feminismo, porque eu não aguento mais e cansei de ver o machismo e a misoginia durante a minha vida, inclusive dentro da minha casa. Tá bom? Peço desculpas por aparecer aqui do nada e agradeço pelo apoio que vocês estão me dando. Muito obrigado. Se você gostar desse canal, não esquece de se inscrever. Assim, um dia eu vou conseguir comprar